muito bem-vindos a mais um episódio do Quanto é Pra Mim. E hoje nós temos uma convidada super especial. Nós estamos aqui com uma participante que é a doutora Estela Abdala. Seja muito bem-vinda, doutora Estela. Vou apresentar um pouquinho ela que é cirurgiã plástica, né? Amante de viagens de bicicleta, tem diversas aventuras aí no currículo, não é mesmo? E agora ela também está estudando e fazendo uma especialização de pós-graduação em tanatologia também, né? Então seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite, é um prazer. Então, já que a gente falou que você tem essa paixão por viajar e andar de bicicleta, conta um pouquinho pra gente um pouco mais desse hobby, como é que ele surgiu. É interessante, Gabi, que assim, eu nunca gostei de viajar. É até estranho falar, porque muita gente, todo mundo adora viajar. Eu não gosto de viajar, não gosto muito de sair da minha rotina. Mas eu comecei a pedalar aqui em Florianópolis mesmo. E comecei a oportunidade, da primeira vez a gente foi para Buenos Aires, eu e meu marido, e pedalamos na cidade com aquela bicicletinha alugada. E eu falei, opa, pedalar, eu gosto de pedalar viajando. E assim começou. Aí em 2017, então faz 7 anos, nós fizemos nossa primeira viagem para a Europa. Falei, vou viajar desde que a gente vá pedalar. E a gente foi assim... Como parece até aquela fase da vida adulta que a gente faz as coisas sem planejar muito. Então a primeira foi bem eu diria um laboratório. A gente foi sem saber como é que ia ser, como que a gente ia fazer exatamente, as coisas foram acontecendo. Tanto é que foram 3 meses de viagem. No final do segundo mês, que a gente tinha levado mala e a gente tinha que levar as malas e as bicicletas e mudar de cidade. E eu via aquelas pessoas viajando com aquela malinha atrás da bicicleta. Quando deu 2 meses, eu falei pro meu marido, mas tô gostando, mas eu queria mesmo era viajar com aquela malinha, leve. Realmente viajar com a bicicleta. Isso. Aí fomos para Madrid, que era nosso destino depois pro Brasil. Deixamos as malas no hotel, no meio da viagem. Compramos aquele alforge, nem sabia que chamava alforge, e ficamos 1 mês na Espanha, nós, as bicicletas, a mochilinha e aquele alforge. E eu falei, opa, agora eu descobri o meu modo de viajar. Então foi experimentando, né? E aí em 2018 a gente então já se organizou, já comprou um alforge maior e começou. Então assim, eu particularmente, eu sou meio ruim de roteiro, de ficar planejando, eu gosto muito da surpresa. Se eu tiver que estudar uma cidade, tudo que tem, que a maioria das pessoas faz, eu já não vou querer mais. Então, meu marido é que estuda, é ele que vai, faz todo o roteiro e vê quantos quilômetros que são, e eu só vou, né? Então, eu chego na cidade, tá, e o que tem nessa cidade? Sabe? Então, assim, é uma dupla perfeita, né? Ele é o planejador e eu sou aquela que topa tudo. Ai, que massa! Então, essa é uma experiência, e assim, acaba que, Gabi, eu descobri. E aí aqui também em Florianópolis a gente começou a pedalar muito. Tanto é que assim, todos os lugares que eu vou de bicicleta. Eu ainda não visitei a sede da Quanta, porque eu sei que lá não tem bicicletário. Mas eu já ouvi dizer também que posso ir lá conhecer. Não, vamos vocês vão arrumar um lugar para minha bicicleta. Com certeza vamos ajustar isso. Então assim, eu não tenho carro faz uns anos já. Eu vou nas pacientes no pós-operatório, eu vou visitá-las de bicicleta. Virou um estilo de vida. Parece uma médica europeia, que lá eles fazem muito isso, né? Que bacana. Eu vou no dentista, eu vou ao banco, eu vou cortar o cabelo, tudo de bicicleta. Porque eu descobri que a bicicleta não é só uma atividade física, ela é um modo de vida. A gente se torna mais leve, mais simples. Então essa é uma coisa que aconteceu meio sem planejamento e que eu agradeço muito, porque ela acaba ditando toda a tua vida. Então é muito interessante. Recomendo. Super bacana, né? E uma coisa que a gente comentou aqui, então, que o seu marido é o planejador dessas viagens e elas exigem ali um grande preparo, não somente físico, como mental também, etc, para tudo isso. E agora eu queria saber um pouquinho mais sobre o seu planejamento para longevidade, né? Em relação aqui como nossa participante, como é que ele começou, como é que é esse planejamento para você e o que você prevê para ele para os próximos anos? Então, Gabi, assim, é que nem eu te falei, até os 35 anos mais ou menos, eu corri demais, eu trabalhei demais, que é aquela coisa que eu não recomendo pra ninguém, né? E até que um dia falei, na verdade eu tive uma menopausa precoce com 36 anos, e aí com 36 anos eu pensei, peraí, todo mundo diz, mesmo sendo médica, sou mulher, né? Todo mundo diz que na menopausa a gente engorda, então tem que começar a cuidar.
né? E comecei, então, a fazer atividade física e o planejamento financeiro, que eu acho que eu vou até falar, começou um pouco antes até. Eu acredito que foi quando eu entrei na Unicred. A Unicred, cooperativa, você acaba... Porque o médico só trabalha, médico, né? Médico sabe ganhar dinheiro, mas não sabe investir. Eu lembro perfeitamente a época que eu trabalhava e pensava, eu tenho um dinheiro que eu tenho que aplicar, porque a gente tinha que mandar aplicar o dinheiro, né? Que ficava na conta. E quando eu via, e naquela época era telefone, né? E quando eu via 4 horas que acabavam, que eu podia ligar para gerente, tinha passado, era um dia 2, dia 3. Então não é mentira que o médico não sabe. Mas eu resolvi aprender. Porque assim, a gente tem que fazer o dinheiro trabalhar pela gente, né? E não só trabalhar. Então, lá pelos 30 e poucos, eu já aprendi que não é bom trabalhar muito. Também não é bom trabalhar pouco. E eu aprendi uma palavra que eu comecei a responder para meus colegas. Porque assim, todo cirurgião encontra outro cirurgião. Primeira pergunta, e aí? Tá operando muito? É a pergunta padrão, sabe? Sim. E aí chegou uma hora que a minha resposta era o suficiente. Porque eu descobri que se você trabalha muito, alguma coisa vai fazer pouco. Então, quando você trabalha o suficiente, você dorme o suficiente, você se cuida o suficiente e assim por diante. Então, a palavra que eu descobri aos 30 e poucos anos foi tentar fazer tudo suficiente, né? Então, aí o planejamento financeiro para que eu realmente não tivesse nunca dificuldade, a gente não sabe quanto tempo vai conseguir ser produtiva, e aí a cooperativa e a Quanta, e aí veio, e eu realmente sou uma pessoa que, nesse sentido, eu sou bem planejadora, eu tenho uma planilha de Excel, que eu fico calculando quanto que meus investimentos têm que render por ano, calculo mais ou menos quanto que eu vou gastar e quantos anos que eu posso viver. Que legal, todo um cálculo completo. E eu costumo brincar que o meu problema todo hoje é não saber quantos anos que eu vou viver. É o meu único problema na vida. A longevidade só aumenta, não é mesmo? Porque assim, a maioria dos investimentos, os custos de investimentos, bom, se você tiver 2 milhões, se você aplicar a 1%, você vai render 20 mil por mês. Mas eu não quero morrer deixando esses 2 milhões. É uma conta um pouquinho mais diferente, não é? Balança difícil de equilibrar. Eu gostaria de morrer zeradinha, sabe? Entendi. Mas não tem como a gente saber isso. Então a ideia... Então essa é a minha única preocupação hoje, de parte de financeira, é que eu viver... que dê o dinheiro, né? Que dê meu planejamento. Então, por isso que a previdência privada é uma coisa que a gente realmente não pode contar com a previdência estadual, infelizmente, né? E você comentou ali que pelos 30 você estava medindo o seu ritmo de vida. Então, você notou que estava em um, você tentou entrar em outro. E como é que é o seu ritmo de vida hoje? Você continua trabalhando? Continua contribuindo? Bem, este ano eu tô num ano sabático que eu me dei. Minha mãe faleceu ano passado. Então, assim, uma coisa que eu resolvi. Esse ano eu vou fazer um sabático. Isso que eu estava falando, eu achava o máximo, né? Um ano sabático, não é mesmo? E aí eu trabalhava muito, eu quase na época, antes dessas viagens de bicicleta, tirava férias nunca. Não dava pra tirar férias. Como que eu vou tirar férias, né? Então eu resolvi fazer esse sabático. E aí, inclusive, é que veio esse desejo de fazer uma transição de carreira. É como se trabalhar com estética, e a gente, você está acompanhando, a estética está muito deturpada, uma coisa, parece que o mundo está maluco, né? Então, começou a não fazer tanto sentido mais, sabe, Gabriela? Eu trabalhei, eu sou 38 anos já de formada, eu amo a cirurgia plástica, eu amo o modo que eu faço cirurgia plástica, sabe? Mas começou a não fazer mais tanto sentido. Então, hoje eu tenho muito mais interesse nessa coisa mesmo da longevidade, da qualidade de vida. E aí, a pandemia trouxe esse contato com a morte. As pessoas descobriram na pandemia que elas podiam morrer, né? E ficaram... Qualquer momento, não é? Elas descobriram e ficaram tudo louca, né? Então, esse processo, eu comecei a estudar muito e ler sobre cuidados paliativos, sobre morte. E aí, eu me atraí para a tanatologia, que parece uma coisa meio tétrica, porque a tanatologia é o estudo da morte e do processo de morrer. Então, qualquer pessoa que esteja viva, você está louca, né? Que coisa mais mórbida. Mas não, você falar da morte, estudar a morte, é viver, né? Porque só existe vida por causa da morte. Tipo, se o planeta, toda a população humana e de animais do mundo não morressem,
não era possível ter vida hoje, né? Perfeito. Então, falar de morte é falar de vida. Uhum. Então, quando você se prepara para a morte, então assim, eu falo isso, é meio chocante. Eu tô pronta para morrer. Se eu morresse agora, não fala assim, o pessoal fala, você é muito nova. Eu falo, eu sei que eu sou nova. Mas se eu morresse hoje, vai tudo bem. Então, o que significa tá tudo bem? De verdade, tá tudo organizadinho, sabe? Eu não tenho mágoa, eu falo que eu amo para todo mundo que eu amo, eu me cuido, eu faço as coisas que eu quero. Então, se eu morrer agora, tá bom. Então, eu acho que quando a gente trabalha, vive com a morte aqui, se ela vier hoje, eu tô bem, você vive melhor. Mais tranquilo também, né? Você vive melhor. Então, assim, imagina você, no dia que você tá bravo, no trânsito, alguém te cortou, você xingou, e você morrer naquele dia, e você se estressou por causa de alguma coisa do trânsito. Então, qualquer problema que você tem, se você colocar na perspectiva, e se eu morresse hoje, isso seria importante, você muda. Né? Então, o que é importante hoje? Outro dia teve uma bobagem lá em casa, meu marido se aborreceu com uma coisa, ficou o dia com a máquina, ficou o dia inteiro meio emburrado, e depois a gente foi num domingo de bicicleta pra Lagoa, almoçou, aí eu falei pra ele assim, olha que legal se a gente morresse hoje, não é muito melhor do que se a gente morresse naquele dia que você ficou emburrado com a máquina, né? Sim. Então a gente tem que realmente construir dias que, se hoje for o último dia, vai ser muito legal. Então é uma coisa que parece mórbida, mas ao mesmo tempo é simples, mas ao mesmo tempo é viver, né? Então é isso que eu tento fazer. E é isso que agora você está estudando. E é isso, eu estou começando a pós-graduação, eu não tenho muito conhecimento ainda, mas esse assunto, a morte me fascina. É uma coisa louca, né? Mas a morte me fascina. Eu tenho fascínio pela morte, então eu quero estudar. E o processo de morrer inclui os lutos, as perdas. Sim. Então pode ser que um dia eu até trabalhe com isso, de fazer atendimento mesmo na área de luto, né? Porque as pessoas não sabem lidar com o luto próprio, com o luto dos outros, né? E é uma coisa que eu acho bem legal mesmo. E pensando agora nesse planejamento que você tem, né? Então você comentou de estar nessa possível transição de carreira, estudando um pouco mais a tanatologia. Qual que é o seu planejamento para o seu futuro agora? Claro, pensando não só nessa questão profissional, mas nessa questão pessoal e também financeira, né? Porque como você disse, você está investindo na sua previdência, você tem todo esse cuidado, esse controle que você cuida bastante. O que você pensa aí para os próximos anos? Então, é manter o que eu tô fazendo, né? Então, assim, outra coisa que eu aprendi também é que atividade física não é opção, né? Então, eu até fiz um paralelo, até um amigo nosso que ajudou muito ele, então até vou falar essa frase que eu falei. Quando você trabalha, tá naquela fase produtiva, se você vai trabalhar, mesmo meio chateada, mesmo sem muita vontade, porque senão você não recebe o salário lá na frente, né? É exatamente igual. Se você não for fazer atividade física, você não vai receber o salário. E o salário é a qualidade de vida. Então, eu vou pra academia praticamente todo dia, eu faço yoga. E eu tava lembrando aqui, quando a gente esteve no Costão do Santinho recente, que a primeira vez que eu tive contato com a yoga foi em 2000. Então, faz quase 25 anos. Eu fiz uma aula de yoga, eu odiei, eu queria matar a professora. Como que eu vou ficar parada, essa mulher? É louca! Eu pensava, é louca, queria que eu fique aqui. Hoje eu acordo às 6 da manhã e vou pra yoga e fico sentada. Então, a coisa que é bonito com a gente, com o envelhecimento, é o quanto que a gente muda e melhora. Uma mudança de perspectiva de vida, né? Exatamente, né? Então hoje assim, eu vou pra yoga, eu faço academia, mesmo se eu não tô com muita vontade, mas não tem como não ter, é inegociável, sabe? A vontade de ir pra academia é inegociável, você tem que ir. Porque senão realmente, então assim, eu não me importaria de morrer hoje, mas se eu viver bastante tempo, que pode ser que eu viva, eu quero e preciso ter qualidade, óbvio. A mesma coisa com os investimentos. Mas é difícil essa fórmula, né? Porque todo mundo fala, você tem que viver o hoje, mas você tem que pensar no futuro. Então, como é difícil? Então, por isso que sem soma de dúvida, é você fazer investimentos bem assessorada. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é o grande segredo. Diversificar. Então, assim, entender um pouquinho também, né, de economia. Mas, assim, então, na Unicred, que sou cooperada, eu tenho a equipe de investimentos, a cada 3 meses eu me reúno com eles, ou presencial, ou por uma
videochamada, a gente analisa todos os investimentos e a economia mundial e a do país para ver a que lado que a gente vai. Então, assim, eu digo que hoje minha maior preocupação é fazer os meus investimentos renderem o percentual que eu julgo necessário para que eu viva aquele tanto de anos que eu te disse, né? Então é isso. Então é para isso cooperar, é ter assessoria, né, de pessoas especializadas, né? É isso que eu planejo meu futuro, é assim. Uma dica aqui que agora a doutora Estela deu que foi importantíssima, que é a questão do conhecimento, né? E para quem não conhece, a gente tem a Aqua, que é a nossa plataforma de conhecimento focada na longevidade, nessa educação previdenciária, que para você que quer começar a entender esse mundo dos investimentos, da longevidade, de investir em longo prazo, a gente tem diversos conteúdos lá que podem te ajudar a dar os primeiros passos, para você entender melhor justamente como administrar melhor o seu hoje, né? Mas também o amanhã, que é super importante. Bom, doutora Estela, para encerrar, assim, o nosso papo, eu queria saber uma dica, né? Ou se você tem algum mantra, alguma reflexão, assim, que você gostaria de passar para as pessoas, porque você tem uma energia muito incrível. Eu realmente adorei muito o nosso papo. E eu gostei muito da forma como você reflete sobre a vida e também sobre a morte, porque é muito interessante, né? Como a gente trouxe aqui, para morrer basta estar vivo, não é mesmo? Então, às vezes a gente não planeja, não se cuida muito em relação a essas coisas. Então, eu queria saber se você tem algum recadinho ou alguma dica para essas pessoas que estão nessa fase de planejamento, né? O que você diria para elas assim, olha, acho que se eu fosse você, eu faria isso. Eu acho que eu resumo aquilo que eu falei do suficiente, né? Para que você faça tudo o suficiente, né? Então, você trabalha o suficiente, investe o suficiente, se cuida o suficiente, e que viva hoje, não deixa para fazer isso quando aposentar, quando chegar o fim de semana. A gente realmente tem que fazer hoje, pensando no futuro, investindo, buscando ajuda de pessoas especializadas e respirar, aprender a respirar, que é uma coisa que eu acho também que ajuda muito, né? Você tá ansioso, tá preocupado, não sabe o que fazer? Respira profundo, umas 3 vezes, bem profundo. Inspira biquinho de corvo, que você vai ficar tudo mais claro. Então, o meu mantra hoje é respirar. Parece uma coisa óbvia, né? Mas faz toda a diferença. Eu acho que faz muita diferença mesmo, que eu aprendi isso a duras penas com o passar dos anos, né? Então fica a dica. Adorei, excelente dica. Queria agradecer muito, doutora Estela, pelo seu tempo e pelo papo que a gente teve aqui. Acho que foi incrível, a gente teve uma ótima troca. Eu fico muito feliz porque você realmente é uma inspiração, com uma história de participante aqui pra gente, de uma pessoa que realmente planejou toda a sua vida e que tá curtindo esse momento de uma forma maravilhosa, não é mesmo? Porque, querendo ou não, viver a longevidade, a gente planeja diversas coisas, né? Mas a forma como a gente realmente vê ela acontecendo, e eu tive o privilégio de ver você vindo aqui no nosso evento do Quanta Summit de bicicleta, de acompanhar um pouquinho mais da sua história, mesmo assim, eu realmente achei ela muito, muito inspiradora. Então, eu queria agradecer por você ter compartilhado ela com a gente. Eu que agradeço, é um prazer. Sempre que possível, quiser com uma colaboração, com certeza, olhos, tá bom? Agradeço. E esse foi mais um episódio do nosso Quanta Pra Mim, especial aqui no Quanta Summit. Se você quiser acompanhar outros episódios, basta você seguir a gente no YouTube e também no Spotify, que a gente sempre tem lançamentos novos por lá. Eu agradeço muito e até a próxima.